Naquela noite fria de Dubai, o Sheikh Khalil Al-Rashid fez algo que nunca havia feito antes. Vestiu roupas simples, escondeu sua identidade e entrou em seu próprio restaurante como um cliente comum. Ele queria ver a verdade, queria descobrir como seus funcionários realmente tratavam as pessoas quando achavam que ninguém importante estava olhando. Quando uma garçonete brasileira de olhos cansados se aproximou dele com o cardápio, ela disse uma única frase que mudaria tudo. Uma frase tão sincera, tão cheia de coragem, que ele nunca mais seria o mesmo homem. Mas o que ela disse? E por que aquelas palavras tocaram o coração de um dos homens mais poderosos do Oriente Médio? A resposta vai surpreender você. Antes de começarmos, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e comente de qual cidade você está assistindo. Khalil Al-Rashid nunca imaginou que uma simples decisão mudaria tudo na sua vida. Ele havia construído um império de restaurantes que se estendia do Oriente Médio à Europa, com estrelas Michelin decorando suas paredes como troféus de guerra. Aos 42 anos, era um homem que tinha tudo, menos a capacidade de confiar nas pessoas ao seu redor. Naquela manhã fria de Dubai, ele acordou com uma sensação estranha no peito, uma inquietação que não conseguia nomear. Nos últimos meses, havia notado pequenas mudanças em seu restaurante principal, o Al-Rashid Palace. Clientes reclamando discretamente de atendimento frio, pratos chegando com menos cuidado, funcionários parecendo mais interessados em seus telefones do que nos detalhes que faziam a diferença. Ele havia confiado a gestão do dia a dia para seus gerentes enquanto focava na expansão internacional, mas agora se perguntava se essa confiança havia sido um erro. Khalil tinha aprendido cedo na vida que as pessoas mudavam quando achavam que ninguém estava olhando. Seu pai, um empresário respeitado, sempre dizia que o verdadeiro caráter de uma pessoa se revelava não quando ela estava sob os holofotes, mas quando acreditava estar nas sombras. Foi essa lição que o inspirou naquela manhã. Ele olhou para o guarda-roupa cheio de ternos caros e roupas de grife, mas passou direto por eles. Procurou no fundo do armário até encontrar o que precisava, roupas simples que comprou anos atrás em uma viagem ao mercado local, coisas que um trabalhador comum usaria. Calça jeans desbotada, uma camisa de algodão sem marca, um casaco surrado que havia pertencido a um motorista que trabalhou para ele. Vestiu-se lentamente, observando sua transformação no espelho. O homem que olhava de volta não parecia um sheik bilionário. Parecia alguém invisível, o tipo de pessoa que a sociedade olha através, não para. Adnan, seu motorista e amigo de longa data, quase não o reconheceu quando Khalil desceu para a garagem. Senhor, o que o senhor está fazendo com essas roupas? A preocupação era genuína na voz dele. Khalil sorriu de forma enigmática. Hoje vou descobrir a verdade sobre meu restaurante, Adnan. Vou entrar como um cliente comum e ver como realmente tratam as pessoas quando acham que ninguém importante está observando. Adnan hesitou, claramente preocupado com a segurança de seu chefe, mas conhecia aquele olhar determinado. Quando Khalil decidia algo, não havia argumentos que o fizessem mudar de ideia. Seja cuidadoso, senhor. O mundo pode ser cruel com aqueles que parecem não ter poder. As palavras de Adnan ecoaram na mente de Khalil enquanto ele dirigia seu carro mais discreto, um sedã antigo que mantinha para ocasiões especiais, até o distrito onde ficava o Al-Rashid Palace. O restaurante ocupava um prédio histórico belamente restaurado, com varandas de ferro trabalhado e janelas que brilhavam sob as luzes da cidade. Era exatamente 7 da noite, quando Khalil estacionou a uma distância segura e caminhou até a entrada principal. Seu coração batia mais rápido do que esperava, uma mistura de nervosismo e antecipação. Ele havia entrado naquele restaurante milhares de vezes, mas nunca assim, nunca como um estranho comum. O porteiro,
Um homem chamado Hassan, que trabalhava para ele há 5 anos, olhou para Khalil sem nenhum sinal de reconhecimento. Boa noite, senhor. Tem reserva? A frieza educada na voz era algo que Khalil nunca havia experimentado antes. Não, eu não tenho reserva. Posso conseguir uma mesa? Hassan olhou para ele de cima a baixo, avaliando as roupas simples com um julgamento mal disfarçado. Vou verificar com o gerente, mas duvido que tenhamos disponibilidade hoje. O restaurante é muito procurado por pessoas de um certo nível. A frase foi dita com uma delicadeza calculada, mas o insulto estava claro. Khalil sentiu uma pontada de raiva, mas manteve a expressão neutra. Ficou esperando no corredor de entrada enquanto Hassan desaparecia para dentro. Daquele ponto, ele podia ver o salão principal através das portas de vidro, as mesas elegantemente arrumadas, os clientes bem vestidos conversando animadamente. Era seu mundo, mas hoje ele estava do lado de fora, olhando para dentro. Hassan voltou 5 minutos depois, com um sorriso que não chegava aos olhos. O gerente disse que podemos acomodá-lo em uma mesa no canto, perto da cozinha. É a única disponível. Khalil sabia muito bem que havia pelo menos 3 mesas vazias em localizações melhores. Podia vê-las através do vidro, mas aceitou com um aceno de cabeça, curioso para ver até onde isso iria. Quando entrou no restaurante, alguns garçons olharam para ele com desinteresse evidente. Ninguém se apressou para recebê-lo, ninguém ofereceu o tipo de atenção calorosa que ele sempre insistiu que seus funcionários demonstrassem. Foi guiado até uma mesa pequena espremida entre a porta da cozinha e o banheiro, o pior lugar possível em qualquer restaurante. Khalil se sentou, observando tudo com uma atenção silenciosa que passava despercebida. Os garçons se movimentavam pelo salão com eficiência, mas ele notou as diferenças sutis. Clientes bem vestidos recebiam sorrisos largos e atenção constante. Seus pedidos eram atendidos rapidamente, e os garçons faziam questão de verificar se tudo estava perfeito. Mas para aqueles que pareciam menos abastados, como ele agora, o serviço era funcional na melhor das hipóteses. Ele ficou esperando por quase 15 minutos antes que alguém viesse anotar seu pedido. Durante esse tempo, observou pelo menos 5 garçons passarem por sua mesa sem sequer olhar em sua direção. Finalmente, uma garçonete se aproximou. Ela era jovem, talvez no final dos 20 anos, com cabelos castanhos presos em um coque e olhos que carregavam um cansaço que ia além do físico. Seu crachá dizia Amira. Desculpe a demora, ela disse, e Khalil notou que ela realmente parecia se desculpar, ao contrário dos outros. O que o senhor gostaria de pedir? Khalil pediu um dos pratos mais simples do cardápio, o hummus tradicional com pão pita junto com um chá de menta. Eram itens básicos que qualquer bom restaurante árabe deveria executar perfeitamente. Amira anotou o pedido e estava prestes a se virar quando Khalil fez a pergunta que mudaria tudo. Como é trabalhar aqui? A pergunta a pegou de surpresa. Ela piscou, olhando para ele como se tentasse entender se era uma pegadinha. Desculpe. Khalil gesticulou para o restaurante ao redor deles. Este lugar tem uma reputação excelente. Deve ser interessante trabalhar em um estabelecimento tão prestigiado. Por um momento, algo passou pelo rosto de Amira. Uma sombra de emoção que ela rapidamente tentou esconder. Mas Khalil havia passado décadas lendo pessoas, e ele viu claramente o que ela sentiu. Tristeza misturada com ressentimento e algo mais profundo, desilusão. É um trabalho, ela finalmente respondeu, a voz cuidadosamente neutra. Vou buscar seu pedido. Ela se virou rapidamente, mas Khalil a chamou de volta suavemente. Amira parou, virando-se lentamente. Desculpe incomodá-la novamente, mas percebi que você parece ser a única pessoa aqui que realmente se importa com o que faz. Os outros garçons mal olharam para mim desde que cheguei. Amira ficou em silêncio por um longo momento,
e Kalil podia ver uma batalha interna acontecendo atrás daqueles olhos cansados. Ela olhou ao redor do restaurante, verificando se alguém estava ouvindo, antes de se inclinar ligeiramente em sua direção. "Posso lhe dar um conselho honesto?" ela sussurrou. Kalil acenou com a cabeça, intrigado. "Se você não parece ter dinheiro para dar gorjetas generosas, ninguém aqui vai se importar muito em servi-lo bem. É assim que funciona agora. Os garçons só se esforçam para quem eles acham que vai recompensá-los financeiramente." A sinceridade crua na voz dela o atingiu como um soco no estômago. Kalil construiu seu império com a filosofia de que todo cliente merecia excelência, independentemente de quanto gastasse. Havia treinado pessoalmente cada gerente com esse princípio. E agora estava ouvindo de uma de suas próprias funcionárias que tudo isso havia sido abandonado. "E você?" ele perguntou, a voz mais suave do que pretendia. "Você também pensa assim?" Amira olhou diretamente para ele, e pela primeira vez, Kalil viu lágrimas brilhando em seus olhos. "Não, eu não penso assim. Eu acreditava que este restaurante era diferente, que tratávamos todos com o mesmo respeito. Foi por isso que aceitei trabalhar aqui há 3 anos, mesmo quando outros lugares ofereciam salários melhores. Mas as coisas mudaram." Ela pausou, mordendo o lábio como se estivesse decidindo o quanto revelar. O dono original tinha princípios. Ele dizia que nosso trabalho era honrar cada pessoa que entrasse pela porta, rico ou pobre. Mas ele não vem mais aqui com frequência, e os gerentes deixaram que a cultura mudasse completamente. Kalil sentiu cada palavra como uma acusação pessoal, porque era exatamente isso. Ele havia se distanciado, focado em expandir para novos mercados, e no processo havia perdido a essência do que tornava seu primeiro restaurante especial. "Por que você continua trabalhando aqui, então?" A pergunta saiu mais áspera do que ele pretendia. Amira sorriu, mas era um sorriso triste, sem alegria. "Porque ainda há clientes como o senhor, pessoas que merecem ser tratadas com dignidade. E porque tenho esperança de que um dia o dono verdadeiro volte e conserte tudo isso." Ela se virou novamente, mas antes de dar 2 passos, disse por cima do ombro, quase como uma confissão: "Dizem que ele era um bom homem, o Sheik Kalil. Espero que seja verdade." E com essas palavras, Amira desapareceu na direção da cozinha, deixando Kalil sentado sozinho em sua mesa escondida, o coração pesado com a verdade que acabara de ouvir. Kalil ficou sentado naquela mesa por mais de 1 hora, observando cada detalhe do restaurante que uma vez foi seu orgulho. O hummus chegou 15 minutos depois da conversa com Amira, trazido por outro garçom que simplesmente colocou o prato na mesa sem fazer contato visual. A apresentação estava desleixada, o pão pita estava frio e o azeite que deveria decorar o hummus tinha sido despejado sem o menor cuidado artístico. Era uma versão patética do que ele havia ensinado pessoalmente aos chefes. Cada garfada carregava o gosto amargo da decepção. Ele observou Amira trabalhando, e quanto mais a via, mais ficava impressionado. Ela era a única que realmente prestava atenção aos clientes, a única que sorria genuinamente, a única que verificava se as pessoas estavam satisfeitas. Atendia tanto as mesas dos cantos quanto as mesas principais, com o mesmo nível de cuidado. Era como se ela fosse a única pessoa naquele lugar que ainda lembrava o que significava servir com o coração. Mas também notou algo que o perturbou profundamente. Os outros funcionários a tratavam com desprezo mal disfarçado. Quando ela passava, alguns garçons trocavam olhares e comentários sussurrados. O gerente, um homem alto chamado Tariq, que Kalil havia promovido pessoalmente há 2 anos, chamou Amira de lado em determinado momento. Kalil não conseguia ouvir a conversa, mas pela linguagem corporal ficou claro que era uma repreensão.
Tariq apontava para ela de forma agressiva, o rosto vermelho de raiva contida, enquanto Amira mantinha a cabeça baixa em uma postura de submissão. Quando ela voltou ao salão, Khalil percebeu que suas mãos tremiam ligeiramente. Algo estava muito errado ali, e ele precisava descobrir exatamente o que. Pediu a conta e, para sua surpresa, foi Tariq quem trouxe pessoalmente. O gerente tinha um sorriso que não chegava aos olhos, o tipo de sorriso que pessoas falsas usam quando querem algo. "Espero que tenha aproveitado sua refeição", Tariq disse, colocando a conta na mesa com um movimento deliberadamente rápido que fez o papel deslizar quase para fora da mesa. Khalil olhou para os números e sentiu a raiva subir pela garganta. Haviam cobrado o dobro do preço normal pelo hummus e adicionado itens que ele nunca pediu. "Acho que há um erro aqui", Khalil disse calmamente, apontando para as linhas extras. "Não pedi isso." Tariq pegou a conta de volta, fingindo examinar, mas Khalil via a mentira nos olhos dele. "Ah, sim, parece que houve uma confusão no sistema. Vou corrigir." Ele voltou alguns minutos depois com uma conta nova, dessa vez com os valores corretos, mas sem nenhum pedido de desculpas pela tentativa descarada de enganá-lo. Khalil pagou em dinheiro, deixando exatamente o valor da conta sem gorjeta. Tariq olhou para as notas na mesa, seu rosto se contorcendo em uma expressão de desagrado. Enquanto saía, Khalil ouviu Tariq comentar com outro garçom, em voz deliberadamente alta, o suficiente para que ele escutasse. Gente assim não deveria nem entrar em lugares como este. As palavras o seguiram até a rua, ecoando em sua mente junto com tudo mais que havia testemunhado. Khalil entrou no carro e ficou sentado em silêncio por vários minutos, as mãos apertando o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Havia construído aquele restaurante com suas próprias mãos, literalmente. Tinha carregado tijolos durante a reforma, pintado paredes, escolhido cada peça de mobília. Havia passado noites sem dormir, criando o menu perfeito, treinando a equipe nos mínimos detalhes de como tratar cada pessoa que entrasse pela porta com respeito e dignidade. E agora descobria que tudo isso havia sido destruído. Não por concorrentes ou crises econômicas, mas por dentro, pela ganância e arrogância das pessoas em quem havia confiado. A dor era física, como se alguém tivesse arrancado um pedaço de sua alma. Mas junto com a dor veio algo mais forte, uma determinação férrea de consertar tudo, não importava o que custasse. Quando chegou em casa, já passava da meia-noite. A mansão estava silenciosa, apenas as luzes de segurança iluminavam os corredores de mármore. Khalil foi direto para seu escritório, ligou o computador e começou a investigar. Tinha acesso a todos os sistemas do restaurante, incluindo câmeras de segurança, registros financeiros e avaliações de clientes que não eram publicadas. O que descobriu nas próximas horas foi pior do que imaginava. As câmeras de segurança mostravam um padrão consistente e perturbador. Clientes que pareciam menos abastados eram deliberadamente ignorados, recebiam as piores mesas e, em alguns casos, eram sutilmente desencorajados a voltar. Tariq aparecia frequentemente nas gravações, orientando os garçons a priorizarem apenas os clientes que pareciam ricos. Em uma gravação particularmente chocante de 3 semanas atrás, Tariq foi filmado recusando entrada a uma família síria de refugiados que havia economizado por meses para jantar ali em uma ocasião especial. "Eles não se encaixam no nosso perfil", ele disse ao porteiro Hassan. Os registros financeiros revelaram outra camada de corrupção. Tariq havia criado um esquema elaborado, onde contas de clientes considerados insignificantes eram aumentadas com itens extras, exatamente como havia tentado fazer com Khalil. O dinheiro extra era embolsado pelos garçons e dividido com o gerente.
Khalil calculou rapidamente que milhares de dólares haviam sido roubados dessa forma nos últimos 6 meses. Mas o que realmente quebrou seu coração foram as avaliações não publicadas dos clientes. Dezenas de pessoas haviam escrito reclamando do tratamento discriminatório, da arrogância dos funcionários, da perda da alma que o restaurante um dia teve. Uma avaliação em particular o fez parar de ler por um momento. Este costumava ser um lugar mágico, onde todos eram bem-vindos. Trouxe minha esposa aqui em nosso primeiro encontro há anos, quando era apenas um estudante pobre. O Sheik Khalil em pessoa nos serviu naquela noite e tratou como realeza. Voltamos ontem para nosso aniversário de casamento, mas foi uma experiência completamente diferente. Fomos tratados com desprezo e desrespeito. O que aconteceu com este lugar? Khalil sentiu lágrimas queimar em seus olhos pela primeira vez em anos. Lembrava-se daquela noite mencionada na avaliação. Lembrava-se do jovem casal tímido que entrou nervoso em seu restaurante recém-aberto. Ele havia pessoalmente preparado um prato especial para eles e se recusado a cobrar pelo serviço. Eles eram a razão pela qual ele fazia o que fazia, a razão pela qual cada cliente importava. E agora, essas mesmas pessoas haviam sido humilhadas em seu próprio estabelecimento. A raiva que sentiu foi além de qualquer coisa que já experimentara. Mas junto com a raiva veio uma clareza absoluta sobre o que precisava fazer. Não seria uma simples demissão de funcionários ou mudança de gerência. Precisava ser algo maior, algo que restaurasse não apenas o restaurante, mas a própria filosofia que o havia criado. Decidiu que voltaria ao restaurante no dia seguinte, mas dessa vez não como um cliente disfarçado. Voltaria como ele mesmo, e todos descobririam exatamente quem havia sido tratado com tanto desrespeito. Mas antes de tomar qualquer ação drástica, Khalil precisava entender completamente a extensão do problema. Pegou o telefone e ligou para seu diretor de recursos humanos, um homem confiável chamado Omar, que havia trabalhado com ele desde o início. Desculpe ligar tão tarde, Omar, mas preciso de informações sobre uma funcionária do Al Rashid Palace. Amira, a garçonete. Quero saber tudo sobre ela. Seu histórico de trabalho, avaliações de desempenho, tudo. Omar, acostumado com os pedidos inusitados de Khalil a qualquer hora, não fez perguntas. Vou verificar agora e lhe mando um relatório em 1 hora. Enquanto esperava, Khalil continuou revisando as gravações de segurança, focando especificamente em Amira. O que viu o surpreendeu ainda mais. Ela não era apenas uma boa funcionária, era excepcional. Em cada interação, ela demonstrava exatamente os valores que ele havia tentado incutir em sua equipe. Tratava um empresário interno de $3.000 com o mesmo respeito caloroso que oferecia a um trabalhador em uniforme sujo de trabalho. Uma gravação de 2 semanas atrás mostrou um momento particularmente revelador. Um cliente idoso havia deixado cair sua carteira e notas de dinheiro se espalharam pelo chão. Vários garçons passaram direto, mas Amira imediatamente se ajoelhou para ajudar. Quando o idoso ofereceu uma nota como agradecimento, ela gentilmente recusou, dizendo algo que Khalil não conseguia ouvir, mas que claramente emocionou o homem. Esse era o tipo de integridade que não podia ser ensinada. Era algo que vinha de dentro. O relatório de Omar chegou exatamente 57 minutos depois. Khalil abriu o arquivo em PDF e começou a ler. E cada linha o surpreendeu mais. Amira Khalil Hassan tinha 28 anos, nascida no Brasil de pais libaneses que haviam emigrado durante a Guerra Civil. Tinha se formado em administração hoteleira com honras. Falava 4 idiomas fluentemente, incluindo árabe, português, inglês e francês. Havia trabalhado em hotéis 5 estrelas em São Paulo, antes de se mudar para Dubai, 3 anos atrás, seguindo um sonho de se reconectar com suas raízes culturais. O que mais impressionou Khalil foi sua avaliação de desempenho.
Nos primeiros 2 anos, havia recebido notas perfeitas e múltiplas cartas de elogio de clientes. Mas nos últimos 6 meses, desde que Tariq assumiu como gerente principal, suas avaliações haviam caído drasticamente. Os comentários de Tariq eram vagos, mas claramente negativos. Não se integra com a equipe, insiste em métodos desatualizados, não compreende o novo posicionamento do restaurante. Khalil sentiu a raiva ferver novamente. Era óbvio o que estava acontecendo. Amira se recusava a participar do esquema corrupto, se recusava a tratar clientes de forma discriminatória e, por isso, estava sendo punida. Provavelmente seria demitida em breve, e o restaurante perderia a única pessoa que ainda mantinha vivos seus valores originais. Não podia deixar isso acontecer. Verificou o relógio e viu que eram quase 4 da manhã. Precisava de algumas horas de sono antes de colocar seu plano em ação. Mas enquanto se deitava, a última coisa que pensou foram as palavras de Amira ecoando em sua mente. Dizem que ele era um bom homem, o Sheikh Khalil. Espero que seja verdade. Amanhã ele provaria que era. Às 10 da manhã do dia seguinte, Khalil estava de pé em frente ao espelho de seu quarto. Mas dessa vez vestia um de seus ternos italianos mais caros, perfeitamente cortado e impecável. O keffieh tradicional, o lenço árabe que marcava sua posição como sheik, estava cuidadosamente arrumado sobre sua cabeça. Seus sapatos de couro brilhavam, e o relógio de ouro em seu pulso valia mais do que a maioria das pessoas ganhava em um ano. Era a imagem perfeita do poder e da autoridade. Mas por dentro, seu coração batia com uma mistura de determinação e algo que não sentia há anos, nervosismo. O que estava prestes a fazer mudaria tudo, não apenas para seu restaurante, mas para todas as pessoas envolvidas. Adnan o esperava na entrada com o Rolls Royce, os olhos arregalados ao ver seu patrão com aquela expressão séria que conhecia tão bem. Vamos ao restaurante, Khalil disse simplesmente, e Adnan, sem fazer perguntas, dirigiu. Durante o caminho, Khalil ligou para Omar novamente. Quero que você organize uma reunião emergencial com todos os funcionários do Al Rashid Palace às 11 horas de hoje. Todos, sem exceção. Garçons, chefes, equipe de limpeza, gerentes, todos. E não diga a ninguém o motivo, apenas diga que é obrigatório. Omar confirmou prontamente, e Khalil podia ouvir a curiosidade na voz dele, mas o diretor de recursos humanos era profissional demais para questionar. Em seguida, Khalil fez uma segunda ligação, dessa vez para seu advogado pessoal. Rashid, preciso que você prepare documentos de demissão por justa causa para Tariq Al-Mansur e mais 6 funcionários cujos nomes vou te enviar por mensagem. Quero tudo pronto em 1 hora. Haverá contestação legal? A voz calma de Rashid perguntou. Não, depois que virem as evidências que tenho, Khalil respondeu friamente. A terceira ligação foi para a polícia de Dubai. Tinha um contato lá, um comandante chamado Said, com quem havia trabalhado em casos de caridade. Said, preciso reportar um caso de fraude e apropriação indébita em meu estabelecimento. Tenho evidências documentadas e gostaria que enviasse investigadores hoje. Quando o Rolls-Royce parou em frente ao Al Rashid Palace, era exatamente 10h50 da manhã. Khalil desceu do carro e por um momento ficou parado na calçada, olhando para o prédio. Quantas memórias estavam contidas naquelas paredes. A inauguração 10 anos atrás, quando ele pessoalmente havia recebido cada um dos primeiros 100 clientes. As noites em que trabalhara na cozinha lado a lado com seus chefes, criando novos pratos. Os momentos em que se sentara com clientes, ouvindo suas histórias, fazendo amizades que duraram anos. Tudo isso havia sido manchado, mas hoje começaria o processo de restauração. Hassan, o porteiro, estava em seu posto habitual. Quando viu Khalil, seu rosto empalideceu instantaneamente e ele quase deixou cair a porta que estava segurando. Sheikh Khalil,
Eu não sabia que o senhor viria hoje. Estava gaguejando, claramente aterrorizado. E Khalil imaginou que o homem já estava calculando mentalmente se seria demitido. Onde está Tariq? Khalil perguntou, a voz fria, mas controlada. Ele está no escritório preparando o restaurante para o almoço, senhor. Hassan praticamente correu para abrir a porta, e Khalil entrou no salão principal. Era manhã e o restaurante ainda não estava aberto para clientes, mas a equipe estava em plena preparação. Conversas e risos ecoavam do salão, mas tudo isso morreu instantaneamente quando perceberam quem havia entrado. Era como se alguém tivesse apertado o botão de pause em um filme. Garçons pararam no meio do movimento com pratos nas mãos. A equipe de limpeza congelou com espanadores no ar, e um silêncio pesado desceu sobre o ambiente. Khalil caminhou lentamente pelo salão, seus passos ecoando no piso de mármore, observando cada rosto. Alguns desviaram o olhar, incapazes de encontrar seus olhos. Outros tentaram sorrir nervosamente. E então ele a viu. Amira estava no canto do salão, arrumando uma mesa, e quando olhou para cima e viu Khalil, a confusão em seu rosto era genuína. Ela claramente não entendia por que o famoso dono estava ali. Tariq apareceu correndo do escritório, o rosto uma mistura de pânico mal disfarçado e um sorriso falso, exagerado. Sheikh Khalil, que honra inesperada. Se tivéssemos sabido que viria, teríamos preparado uma recepção adequada. Ele se curvou exageradamente, um gesto que a Khalil pareceu mais servil do que respeitoso. Convoque todos os funcionários no salão principal agora, Khalil ordenou, ignorando completamente o discurso de Tariq. Todos, sem exceção. Quero ver cada pessoa que trabalha neste restaurante aqui em 5 minutos. Tariq piscou, claramente confuso, mas a autoridade na voz de Khalil não deixava espaço para questionamentos. Sim, sim, senhor, imediatamente. Ele saiu apressado, gritando ordens para que todos parassem o que estavam fazendo e se reunissem. Nos minutos seguintes, funcionários começaram a aparecer de todas as direções. Chefes com seus uniformes brancos saindo da cozinha, funcionários da limpeza, garçons, ajudantes, até o pessoal administrativo que trabalhava nos escritórios do andar superior. Foram se agrupando no salão principal, sussurrando nervosamente entre si. Khalil ficou de pé no centro do salão, esperando pacientemente até que todos estivessem reunidos. Contou silenciosamente. Eram 47 funcionários no total. Quando o último entrou, Tariq se aproximou novamente. Todos estão aqui, senhor. Posso perguntar qual é o motivo desta reunião? Khalil não respondeu imediatamente. Em vez disso, deixou o silêncio se estender. Deixou a tensão crescer até que pudesse sentir o desconforto físico emanando do grupo. Finalmente falou, e sua voz era baixa, mas carregava um poder que fez cada pessoa presente prestar atenção absoluta. Ontem à noite, entrei neste restaurante como um cliente comum, vestido com roupas simples, sem identificação, apenas mais uma pessoa querendo jantar. O que experimentei nas 3 horas seguintes foi a coisa mais vergonhosa que já testemunhei em toda a minha carreira. Houve um movimento coletivo no grupo. Pessoas trocando olhares nervosos. Tariq ficou visivelmente pálido. Fui ignorado por 15 minutos antes que alguém viesse anotar meu pedido. Fui colocado na pior mesa do restaurante. Recebi comida de qualidade inferior. E fui deliberadamente enganado na conta, com cobranças falsas que claramente fazem parte de um esquema sistemático. A voz de Khalil ficou mais dura com cada frase. Mas o pior de tudo, o absolutamente pior, foi testemunhar funcionários deste estabelecimento, que eu pessoalmente treinei, tratarem seres humanos como inferiores, baseado apenas em sua aparência. Vi clientes sendo julgados, discriminados e desrespeitados. E vi gerentes não apenas permitindo isso, mas ativamente encorajando esse comportamento. Tariq deu um passo à frente, as mãos levantadas em um gesto defensivo. Senhor, eu posso explicar.
Há pressões econômicas, precisamos focar nos clientes que gastam mais. É uma prática comum na indústria. Silêncio! A palavra saiu como um trovão, fazendo Tariq recuar como se tivesse sido fisicamente empurrado. Khalil nunca levantava a voz, mas quando o fazia, o efeito era devastador. Não me insulte com desculpas patéticas. Tenho evidências de tudo. Gravações de segurança mostrando discriminação sistemática. Registros financeiros provando fraude. Avaliações de clientes documentando a destruição da reputação deste restaurante. E testemunhos que vou começar a coletar hoje mesmo. Ele caminhou lentamente entre os funcionários e pessoas literalmente se afastavam quando ele passava. Quando abri este restaurante há 10 anos, fiz um juramento. Jurei que todo ser humano que entrasse por aquela porta seria tratado com dignidade e respeito. Não importava se fosse um príncipe ou um trabalhador. Jurei que este seria um lugar onde a bondade importava mais do que o dinheiro, onde servir era uma honra, não apenas um meio para ganhos financeiros. Ele parou e virou-se para encarar todo o grupo. Alguns de vocês aqui ainda lembram disso. Alguns de vocês ainda mantêm esses valores. Mas muitos de vocês traíram tudo pelo que este lugar representa. Khalil podia ver lágrimas nos olhos de alguns funcionários mais antigos, aqueles que trabalhavam com ele desde o início e sabiam exatamente o que ele estava dizendo. Agora vou dar a cada um de vocês uma escolha. A voz dele ficou mais suave, mas não menos intensa. Aqueles que participaram ativamente da discriminação, da fraude, da destruição da cultura deste restaurante saberão quem são. Vocês têm 2 opções. Podem renunciar agora com uma carta de referência neutra ou podem esperar pela investigação policial completa e enfrentar as consequências legais. O salão explodiu em murmúrios chocados. Tariq parecia prestes a desmaiar. Senhor, por favor, eu tenho família, não posso perder este emprego. Você deveria ter pensado nisso antes de roubar de meus clientes e destruir tudo que construí. Khalil cortou friamente. E não foi apenas sobre você, Tariq. Foi sobre criar uma cultura de crueldade, sobre ensinar pessoas boas a serem más, sobre transformar um lugar de hospitalidade em um lugar de julgamento e desprezo. Ele fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Vocês têm até o fim do dia para decidir. Aqueles que escolherem renunciar, procurem Omar nos recursos humanos. Aqueles que não o fizerem estarão sujeitos à investigação completa. 6 garçons imediatamente começaram a andar em direção à saída, suas cabeças baixas em vergonha. Tariq ficou parado, tremendo visivelmente, antes de finalmente sussurrar: "Eu vou renunciar." Khalil acenou friamente, sem uma gota de simpatia. "Agora, para o resto de vocês, precisamos ter uma conversa muito séria sobre o futuro deste restaurante." Foi então que Khalil finalmente permitiu que seu olhar encontrasse Amira. Ela estava de pé no fundo do grupo, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto, mas não eram lágrimas de medo, eram lágrimas de alívio, de validação, de ver finalmente a justiça sendo feita. "Amira", Khalil chamou suavemente, "por favor, venha aqui." Ela hesitou, claramente confusa, mas caminhou lentamente até ele através do mar de funcionários que se afastavam para deixá-la passar. Quando ficou de pé diante dele, Khalil, pela primeira vez naquela manhã, permitiu que um sorriso tocasse seus lábios. "Ontem à noite, quando lhe perguntei sobre trabalhar aqui, você foi a única pessoa honesta comigo. Você disse a verdade quando seria muito mais fácil e seguro mentir. Você me aconselhou sobre como as coisas realmente funcionavam, mesmo sabendo que isso poderia custar seu emprego. E quando perguntei sobre mim, sobre o dono deste restaurante, você disse algo que nunca vou esquecer." Amira estava chorando abertamente agora, e Khalil viu o momento em que a compreensão chegou, o momento em que ela percebeu quem era aquele cliente de roupas simples da noite anterior. Seus olhos se arregalaram em choque absoluto. Era você.
Ela sussurrou. Era eu, Khalil confirmou gentilmente, e pela primeira vez desde que entrara no restaurante, sua voz perdeu aquela dureza de aço. Amira cobriu a boca com as mãos, os olhos arregalados em choque e descrença. Todo o salão estava em silêncio absoluto, todos os funcionários observando aquela cena se desenrolar. Você disse que esperava que eu fosse um bom homem, Khalil continuou, sua voz carregada de emoção. Você disse que ainda havia clientes que mereciam dignidade e que continuava trabalhando aqui por causa deles. Você foi a única pessoa neste restaurante que me tratou como um ser humano, a única que ainda lembra o que significa servir com o coração. Amira estava chorando tanto agora que mal conseguia respirar. Eu não sabia, eu juro que não sabia que era o Senhor. Apenas pensei que fosse mais uma pessoa sendo tratada injustamente, e eu não conseguia ficar em silêncio. Eu sei, Khalil disse suavemente, e é exatamente por isso que estou prestes a fazer o que vou fazer. Ele se virou para encarar os funcionários restantes, sua voz voltando àquele tom de autoridade. Efetivamente, a partir de agora, Amira será a nova gerente-geral do Al-Rashid Palace. Um choque coletivo percorreu o grupo, seguido por murmúrios de surpresa. Amira ficou completamente congelada, como se não pudesse acreditar no que acabara de ouvir. Senhor, ela finalmente conseguiu falar, a voz tremendo. Eu não tenho experiência como gerente. Eu sou apenas uma garçonete. Você tem algo muito mais valioso do que experiência gerencial, Khalil respondeu, virando-se para ela novamente. Você tem integridade. Você tem compaixão. Você lembra por que este restaurante foi criado em primeiro lugar. Essas são qualidades que não podem ser ensinadas. O resto, as habilidades administrativas, os processos de gestão, tudo isso eu vou pessoalmente ensinar a você. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras penetrarem não apenas em Amira, mas em todos os presentes. Nos próximos 3 meses, vou trabalhar diretamente com você todos os dias. Vou te ensinar tudo o que sei sobre administrar este lugar. E juntos vamos restaurar este restaurante ao que ele deveria ser. Khalil olhou ao redor do salão novamente, sua expressão séria. Para aqueles que ficam, saibam disto, as coisas vão mudar radicalmente. Vamos voltar aos princípios fundamentais. Todo cliente, absolutamente todo cliente, será tratado com o mesmo nível de excelência e respeito. Não me importa se eles chegam em um Rolls-Royce ou em um ônibus público. Não me importa se estão vestindo roupas de grife ou uniformes de trabalho. Cada pessoa que entra por aquela porta merece nossa melhor versão. Ele apontou para a entrada do restaurante. E se alguém aqui não consegue aceitar essa filosofia, se alguém sente que isso é injusto ou que devemos priorizar apenas clientes ricos, então, por favor, saia agora, sem julgamento, sem consequências negativas. Apenas reconheça que este não é o lugar certo para você. O silêncio que seguiu foi pesado e tenso. Khalil esperou, dando tempo para que qualquer pessoa que quisesse sair o fizesse. Mas ninguém se moveu. Alguns porque concordavam genuinamente, outros porque tinham medo de perder o emprego. Mas ninguém saiu. Ótimo, Khalil finalmente disse. Então vamos começar hoje mesmo. Quero que cada um de vocês passe o resto da manhã pensando sobre por que escolheu trabalhar na indústria de hospitalidade. Não por dinheiro, não por conveniência, mas a razão real, a razão do coração. Amanhã vamos nos reunir novamente e cada pessoa vai compartilhar sua história. E a partir dessas histórias, vamos reconstruir a cultura deste lugar. Ele gesticulou para Omar, que estava de pé discretamente perto da entrada. Omar vai coordenar os detalhes administrativos das mudanças de hoje. Aqueles que estão renunciando, ele vai processar sua papelada. Para o resto, ele vai distribuir novos contratos que refletem nossos valores renovados.
A reunião terminou com um misto de alívio e apreensão pairando no ar. Os funcionários começaram a se dispersar lentamente, alguns vindo até Kalil para expressar apoio, outros simplesmente saindo em silêncio para processar o que havia acabado de acontecer. Amira permaneceu parada onde estava, ainda parecendo estar em choque. Quando o salão finalmente se esvaziou, deixando apenas Kalil, Amira e Omar, Kalil gesticulou para uma mesa próxima. "Sente-se, por favor. Precisamos conversar." Amira se sentou com cuidado, suas mãos tremendo enquanto as colocava sobre a mesa. Kalil se sentou à sua frente e, pela primeira vez, ela pôde realmente vê-lo de perto, não como um cliente ou como o distante dono lendário, mas como uma pessoa real. "Sei que isso é muito para processar." Kalil começou gentilmente. "Ontem você era uma garçonete, hoje é uma gerente. É uma mudança enorme e seria compreensível se você estivesse assustada." Amira assentiu lentamente, encontrando sua voz. "Estou aterrorizada," ela admitiu honestamente. "Não sei se estou preparada para isso. Não tenho experiência liderando equipes, não sei como lidar com fornecedores ou orçamentos ou todas as outras coisas que um gerente precisa saber." Kalil sorriu. E era um sorriso genuíno e caloroso. "Sabe o que mais me impressionou ontem à noite? Não foi apenas sua bondade, embora isso tenha sido notável. Foi sua coragem. Você sabia que eu era apenas um cliente sem poder ou influência, mas mesmo assim escolheu ser honesta comigo sobre os problemas do restaurante. Isso exigiu uma coragem extraordinária, especialmente sabendo que poderia ter consequências para você." Amira ficou em silêncio por um momento, processando suas palavras. Finalmente, ela falou, e sua voz carregava uma vulnerabilidade crua. "Minha avó costumava dizer algo quando eu era criança no Brasil. Ela dizia que Deus sempre está observando, não apenas nos momentos grandes, mas especialmente nos pequenos momentos quando pensamos que ninguém está olhando. Ela dizia que o verdadeiro caráter de uma pessoa se revela em como ela trata aqueles que não podem fazer nada por ela." Kalil sentiu um aperto no peito. Sua avó era uma mulher sábia. E você honrou os ensinamentos dela ontem à noite. Honrou-os todos os dias que trabalhou aqui, mesmo quando foi punida por isso, mesmo quando teria sido mais fácil simplesmente se conformar. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Amira novamente. "Foi tão difícil," ela sussurrou. "Ver este lugar que eu amava se transformar em algo cruel. Ver pessoas sendo julgadas e menosprezadas. Tentei falar com Tariq várias vezes. Tentei explicar que estávamos perdendo nossa alma. Mas ele apenas ria e dizia que eu era ingênua. Ele começou a me dar as piores tarefas, os turnos mais difíceis, as avaliações mais baixas. Eu sabia que estava prestes a ser demitida, mas ainda assim não conseguia mudar, não conseguia tratar as pessoas de forma diferente. Não depois de tudo que minha avó me ensinou, não depois de ver o que a bondade significava quando eu mesma estava lutando." Kalil se inclinou para a frente, sua expressão intensa. "Conte-me sobre isso. Sobre quando você estava lutando." Amira respirou fundo, como se estivesse prestes a compartilhar algo profundamente pessoal. "Quando minha família emigrou do Líbano para o Brasil, não tínhamos nada. Meu pai havia sido um professor respeitado em Beirute, mas no Brasil ele era apenas mais um imigrante tentando sobreviver. Trabalhamos em restaurantes, limpamos casas, fizemos qualquer coisa para nos manter vivos. Houve noites em que não sabíamos se teríamos comida no dia seguinte." A voz dela quebrou ligeiramente, mas ela continuou. "Mas houve pessoas que nos trataram com bondade quando não precisavam fazer isso. O dono de um pequeno restaurante em São Paulo, que deu emprego ao meu pai, quando ninguém mais daria. Uma professora que me ajudou com português gratuitamente. Estranhos que viam uma família de refugiados lutando e escolheram ajudar ao invés de julgar.
Essas pessoas salvaram nossa vida não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Elas nos fizeram sentir humanos novamente quando o mundo parecia nos dizer que não importávamos. Khalil sentiu lágrimas queimar em seus próprios olhos agora. E é por isso que você não consegue tratar as pessoas de forma diferente, porque você sabe o que significa estar do outro lado. Exatamente, Amira confirmou, limpando suas lágrimas. Quando vejo alguém sendo menosprezado por causa de sua aparência ou de quanto dinheiro tem, vejo minha própria família. Vejo meu pai tentando manter sua dignidade enquanto era tratado como menos do que humano. Não consigo ser a pessoa que faz isso com outra pessoa, mesmo que me custe meu emprego. Khalil ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo tudo que ela havia compartilhado. Finalmente falou, e sua voz estava carregada de emoção. Amira, você está certa em estar assustada com este novo papel. É uma responsabilidade enorme, mas deixe-me dizer algo que espero que acredite. Você é exatamente a pessoa que preciso liderando este restaurante. Não apesar de sua falta de experiência, mas por causa de quem você é no fundo do seu coração. Posso ensinar qualquer pessoa a ler planilhas financeiras ou gerenciar inventário. Posso treinar alguém em processos operacionais e protocolos de atendimento. Mas não posso ensinar integridade, não posso ensinar compaixão, não posso ensinar a coragem de fazer o que é certo quando é mais difícil. Você já tem todas essas coisas. Amira olhou para ele com uma mistura de esperança e medo. E se eu falhar? E se não for boa o suficiente? Então vamos aprender juntos, Khalil respondeu simplesmente. Vou estar aqui com você todos os dias nos próximos meses. Vamos cometer erros, vamos enfrentar desafios, mas vamos fazer isso juntos. E, no processo, vamos criar algo extraordinário. Vamos criar um lugar onde pessoas como sua família teriam sido tratadas com a dignidade que mereciam desde o primeiro momento. Pela primeira vez desde que a reunião começara, Amira sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Quando posso começar? Khalil sorriu de volta. Você já começou. Bem-vinda à sua nova posição, gerente Amira. Agora vamos trabalhar. Temos um restaurante para transformar. E enquanto se levantavam juntos daquela mesa, Khalil soube que havia tomado a decisão certa. 3 meses se passaram desde aquele dia que mudou tudo no Al Rashid Palace. E se alguém tivesse dito a Khalil naquela manhã de novembro como as coisas acabariam, ele provavelmente não teria acreditado. Mas ali estava ele, de pé na entrada do restaurante em uma sexta-feira à noite, observando o salão principal completamente lotado, com uma mistura de clientes que faria seu coração de 10 anos atrás orgulhar-se. Havia empresários em ternos caros, sentados ao lado de estudantes universitários, economizando por meses para uma ocasião especial. Famílias de classe trabalhadora rindo e compartilhando pratos nas mesmas mesas elegantes que antes eram reservadas apenas para a elite. E cada um deles, absolutamente cada um, estava sendo tratado como realeza. Khalil observou Amira circulando pelo salão, verificando com cada mesa, seu rosto brilhando com uma confiança que havia crescido exponencialmente nas últimas semanas. Ela usava um elegante terno de gerente, mas a bondade genuína em seus olhos permanecia exatamente a mesma daquela noite em que ela serviu um cliente disfarçado e mudou tudo com sua honestidade. Os primeiros dias após a grande mudança haviam sido incrivelmente difíceis. Khalil manteve sua promessa e passou todos os dias no restaurante, trabalhando lado a lado com Amira. Ensinava-lhe sobre custos de operação, margens de lucro, gestão de inventário, negociações com fornecedores, tudo que um gerente precisava saber. Mas mais importante, trabalhavam juntos, reconstruindo a cultura do lugar. A primeira grande decisão que tomaram foi revisar completamente o processo de contratação. Não procuravam apenas pessoas com experiência impressionante, procuravam pessoas com histórias de compaixão.
Contrataram um refugiado sírio que havia sido chefe em Damasco, mas estava trabalhando como lavador de pratos em Dubai. Contrataram uma mãe solteira brasileira que falava pouco árabe, mas tinha um sorriso que iluminava o ambiente. Contrataram um jovem indiano com deficiência física que outros restaurantes haviam rejeitado, mas que tinha uma paixão genuína por hospitalidade. Cada nova contratação foi feita com uma pergunta central. Esta pessoa trata os outros com dignidade, independentemente de quem sejam? A segunda mudança importante foi o novo sistema de avaliação. Antes, garçons eram avaliados principalmente por quanto conseguiam vender e quantas gorjetas recebiam. Khalil e Amira criaram um novo sistema onde eram avaliados por feedback qualitativo de clientes. Instalaram pequenos cartões em cada mesa, pedindo aos clientes que destacassem qualquer funcionário que os fizesse sentir especiais. E algo mágico começou a acontecer. Clientes começaram a escrever histórias lindas sobre pequenos atos de bondade, sobre garçons que notaram uma criança tímida e trouxeram um desenho especial feito pelos chefes, sobre funcionários que aprenderam os nomes dos clientes regulares e se lembravam de seus pratos favoritos, sobre momentos de conexão humana genuína que transformavam uma simples refeição em uma memória preciosa. Esses cartões eram lidos em reuniões semanais de equipe e funcionários que se destacavam recebiam bônus e reconhecimento público. A cultura começou a mudar organicamente, de dentro para fora. Mas talvez a mudança mais significativa tenha sido a política de preços que implementaram. Khalil criou o que chamou de Programa de Dignidade. Reservavam 20% das mesas todas as noites para pessoas que não podiam pagar os preços completos. Refugiados, trabalhadores com salários baixos, famílias lutando financeiramente, qualquer pessoa que quisesse experimentar um jantar fino, mas não tinha os recursos. Eles podiam reservar essas mesas especiais e pagar apenas o custo dos ingredientes, sem margem de lucro. A única condição era que fossem tratados exatamente como qualquer outro cliente, sem identificação especial, sem caridade óbvia. Apenas dignidade pura. Quando Khalil anunciou essa política, alguns empresários amigos alertaram que ele perderia dinheiro. Mas aconteceu o oposto. A história do programa de dignidade se espalhou pelas redes sociais. Jornalistas escreveram artigos sobre o sheik que devolveu sua alma ao seu restaurante. Clientes começaram a vir especificamente porque queriam apoiar um estabelecimento com valores. E muitos deles pagavam voluntariamente mais do que o necessário para ajudar a financiar o programa. O Al Rashid Palace se tornou mais lucrativo do que nunca. Mas agora o lucro vinha de um lugar puro, de fazer o certo e confiar que o universo recompensaria. Khalil observou um momento particularmente tocante acontecendo em uma mesa no canto. Era a família síria, que Tariq havia recusado meses atrás, aqueles refugiados que haviam economizado tanto para jantar ali. Khalil pessoalmente os convidou de volta e insistiu que a refeição fosse por conta da casa. Agora eles estavam ali com seus 3 filhos, os olhos brilhando enquanto provavam pratos que lembravam sua terra natal. O pai tinha lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto comia, e Khalil entendia perfeitamente. Não eram apenas lágrimas pela comida, mas por serem tratados como seres humanos, por serem vistos e valorizados. Amira se aproximou de Khalil, seguindo seu olhar até a família. Eles estão pedindo para falar com você. Ela disse suavemente. Querem agradecer pessoalmente. Khalil assentiu e caminhou até a mesa, onde foi recebido com gratidão tão profunda que quase o quebrou. Senhor Khalil, o pai disse, segurando sua mão com ambas as mãos, perdemos nossa casa, nosso país, nossa dignidade. Mas hoje à noite, pela primeira vez em anos, nos sentimos como pessoas de valor novamente. O Senhor nos deu algo mais precioso do que comida, nos deu respeito. Como posso algum dia agradecê-lo o suficiente?
Kalil se ajoelhou ao lado da mesa, olhando o homem nos olhos. Você não precisa me agradecer. Precisa apenas prometer que quando seus filhos crescerem e tiverem seus próprios recursos, eles vão lembrar como se sentiram esta noite e vão tratar outras pessoas com a mesma dignidade. Essa é a única gratidão que peço. O homem assentiu vigorosamente, incapaz de falar através das lágrimas. Enquanto Kalil se levantava, a filha mais nova da família, uma menina de talvez 7 anos, puxou sua manga. Quando ela olhou para ele com grandes olhos marrons, estendeu um pequeno desenho que havia feito em um guardanapo. Era um desenho simples de um homem com um sorriso gigante servindo comida para uma família. Embaixo, em letras desajeitadas, estava escrito: "O Homem Bom". Kalil aceitou o desenho como se fosse o mais precioso dos presentes, porque era. Mais tarde naquela noite, após o último cliente ter saído e a equipe estar limpando, Kalil e Amira se sentaram juntos na mesma mesa onde ele havia jantado naquela primeira noite disfarçado. Parecia uma eternidade atrás, embora fossem apenas 3 meses. "Como você está se sentindo?" Kalil perguntou. Amira sorriu, um sorriso cansado, mas profundamente satisfeito. Exausta, honesta, completamente exausta, mas também mais feliz do que já fui. Todos os dias vejo momentos como aquele com a família síria e percebo que estamos realmente fazendo a diferença. Não apenas servindo comida, mas mudando como as pessoas se sentem sobre si mesmas e sobre o mundo. Kalil assentiu, sentindo a mesma satisfação profunda. Você sabe o que percebi? Quando abri este restaurante 10 anos atrás, pensei que o sucesso significava estrelas Michelin e críticas brilhantes e expansão internacional. E consegui todas essas coisas. Mas elas não significaram nada quando vi o que este lugar havia se tornado. Ele gesticulou ao redor do salão. O verdadeiro sucesso não está nas estrelas nas paredes ou no dinheiro no banco. Está naquele desenho que uma menina refugiada me deu. Está nas lágrimas de gratidão de um pai. Está em saber que cada pessoa que entra por aquela porta sai se sentindo mais humana. Amira limpou uma lágrima do próprio rosto. Minha avó teria amado ver isto. Ela sempre dizia que o propósito da vida era deixar as pessoas melhores do que quando as encontramos. E é exatamente isso que estamos fazendo aqui. Kalil olhou para a jovem mulher que ele havia promovido de garçonete a gerente e sentiu um orgulho paternal. Você sabe que nada disso teria acontecido sem você, certo? Se você não tivesse tido a coragem de ser honesta com um estranho naquela noite, se você não tivesse mantido seus princípios quando teria sido tão mais fácil se conformar, eu nunca teria descoberto o que estava acontecendo. Você salvou este restaurante, Amira. Não eu. Ela balançou a cabeça. Nós salvamos juntos. O Senhor deu a oportunidade, mas o Senhor também teve a humildade de se disfarçar e ver a verdade. Quantos donos de restaurantes fariam isso? Quantas pessoas com poder escolheriam se colocar em uma posição vulnerável apenas para entender a experiência de seus clientes? O Senhor é raro, Kalil. E me sinto honrada de trabalhar ao seu lado. Eles ficaram em silêncio por um momento, apreciando a quietude do restaurante vazio. Finalmente, Kalil falou novamente. Estive pensando sobre o futuro. Este restaurante está funcionando perfeitamente agora, sob sua liderança. E tenho outros 10 restaurantes em diferentes países que provavelmente têm os mesmos problemas que este tinha. Amira olhou para ele com curiosidade. O que está propondo? Quero que você me ajude a transformar toda a cadeia, Kalil disse. Não apenas como gerente deste local, mas como diretora de cultura de toda a empresa. Viajando para cada restaurante, implementando o que construímos aqui, treinando outros gerentes, espalhando essa filosofia por todo o império. O que acha? Amira ficou em silêncio por um longo momento, claramente processando a magnitude da oferta. Finalmente, ela sorriu,
aquele sorriso que iluminava todo o ambiente. Acho que minha avó estaria muito orgulhosa. E sim, eu adoraria fazer isso. Vamos levar bondade para todos os lugares. Khalil estendeu a mão, e quando ela a apertou, foi mais do que um aperto de mãos profissional. Foi um pacto entre duas pessoas que haviam descoberto algo precioso juntas, a verdade de que sucesso real não se mede em dinheiro ou prestígio, mas em quantas vidas você toca com dignidade e respeito. Enquanto saíam do restaurante naquela noite, Khalil olhou para trás uma última vez. As luzes suaves ainda iluminavam o salão vazio, as mesas esperando pelos próximos clientes, pelas próximas histórias, pelos próximos momentos de conexão humana. Amira estava certa sobre uma coisa. Ele tinha ido ao restaurante disfarçado para descobrir a verdade sobre seus funcionários. Mas o que realmente descobriu foi uma verdade sobre si mesmo. Tinha se afastado do que realmente importava, tinha se perdido na busca por expansão e sucesso convencional. E levou a coragem de uma garçonete para lembrá-lo de quem ele realmente era. Naquela noite, 3 meses atrás, quando Amira disse que esperava que ele fosse um bom homem, ela não sabia que aquelas palavras seriam um desafio. Um desafio para ele provar que era digno da esperança dela. E todos os dias desde então, Khalil acordava determinado a continuar sendo digno dessa esperança. Porque no final, não importava quantos restaurantes possuía ou quanto dinheiro tinha no banco. O que importava era que quando o universo testou seu caráter, enviando-o disfarçado em seu próprio estabelecimento, ele teve a coragem de ver a verdade e a força para mudá-la. E essa era uma história que valeria a pena contar para o resto de sua vida. CTA, Call to Action. Se você chegou até aqui, deixe-me fazer uma pergunta. Quantas vezes você já foi julgado pela sua aparência? Quantas vezes foi tratado de forma diferente porque alguém fez suposições sobre quem você é baseado em como você se veste ou de onde vem? A história de Khalil e Amira nos lembra algo fundamental que todos nós deveríamos carregar em nossos corações. Cada pessoa que encontramos está lutando uma batalha que não conhecemos, carregando sonhos que não vemos, merecendo dignidade que muitas vezes esquecemos de dar. Se esta história tocou seu coração, se ela te fez refletir sobre como você trata as pessoas ao seu redor, faça algo por mim. Inscreva-se neste canal. Não porque eu preciso de números, mas porque aqui compartilhamos histórias que nos lembram do que realmente importa na vida. Histórias sobre bondade, sobre coragem, sobre a força de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. E o mundo precisa urgentemente dessas lembranças. Cada vez que você se inscreve, está dizendo sim para mais conteúdo que eleva a humanidade. Está criando uma comunidade de pessoas que acreditam que podemos ser melhores uns com os outros. E se você realmente quer fazer a diferença, ative o sininho de notificações para não perder as próximas histórias que vão inspirar você a ser a melhor versão de si mesmo. Agradeço de coração por ter dedicado seu tempo para assistir esta história. Em um mundo que está sempre correndo, você escolheu parar e absorver uma mensagem sobre bondade e dignidade. Isso diz muito sobre quem você é. Agora vá e seja como Amira. Tenha a coragem de fazer o que é certo. Seja como Khalil. Tenha a humildade de ver a verdade. E lembre-se sempre, o verdadeiro valor de uma pessoa nunca está em quanto dinheiro ela tem, mas em quanto amor ela carrega em seu coração. Até a próxima história. E que você sempre trate os outros com a mesma dignidade que gostaria de receber